Olá, minhas amigas e meus amigos. Mais uma vez, obrigado a todos que têm proporcionado essa discussão, esse debate nas nossas redes sociais. Obrigado de coração por difundir nosso trabalho e nossas ideias. Eu agradeço muito a vocês por isso. Isso é muito importante. E falando um pouco mais de tudo que está acontecendo no nosso país e das sandices promovida pelo governo federal e seus apoiadores, nós vimos no vídeo passado um grupo paramilitar chamado dos 300 do Brasil, que se assemelha aos 300 do filme norte-americano, onde conta o sacrifício dos 300 soldados espartanos em nome de um ideal. Então, os daqui se alinha e se classifica dessa mesma forma. Tanto é que eles têm treinamento militar em um local que não se sabe. Inclusive, alguns sites de notícias já relataram isso. O próprio UOL, a própria CNN. Eles arrecadaram aí o equivalente a 67 mil reais numa vaquinha virtual, onde eles têm um grupo com quase 3 mil pessoas cadastradas. E agora parece que a justiça realmente abriu os olhos para essa realidade e acionou o Ministério Público Federal de Brasília para que acabe com o acampamento e proíba a existência desse grupo paramilitar e de fanáticos religiosos de atuar no nosso país. Até que, enfim, a justiça ela cumpre o seu papel nesse país. Mas a gente não pode esperar também muita coisa, já que sabemos que a justiça brasileira ela tem 2 pesos e uma medida, ela é benevolente para uns e cruel para outros, e ela é política. Ela representa alguns lados, ou o lado que lhe interessa. E falando sobre a pandemia do coronavírus e a hidrocloroquina, o New England Journal of Medicine publicou em seu site, eu estou aqui com a matéria na íntegra, que a hidrocloroquina, assim como a cloroquina, ela não tem ou não traz nenhum efeito positivo no tratamento da Covid-19. O que vai de encontro a tudo aquilo que prega o presidente do Brasil e o que pregou durante muito tempo o Donald Trump. Inclusive, na segunda-feira, ao publicar um artigo falando sobre os riscos e dos efeitos colaterais da cloroquina, o ministro da Saúde, logo em seguida, foi pego de surpresa por um decreto do cidadão que está assumindo a presidência da República, que é uma pessoa completamente desqualificada. A gente não pode chamar uma pessoa dessa de louca, porque a gente estaria zombando dos doentes mentais. Então, é uma pessoa desqualificada, é uma pessoa que tem princípios e tendências fascistas, nazistas, e que infelizmente foi colocado aí pelo ódio, eleito por fakes e principalmente pelo ódio ao PT. Então, esse mesmo cidadão que assina como presidente da República baixou um decreto, que ele é o homem dos decretos, isso fica-se bem claro, onde coloca como serviços essenciais salão de beleza, academias, barbearias. E aí eu pergunto, quem é que teria coragem de ir para a academia, onde no Brasil nós já temos mais de 13 mil mortes provocadas pelo coronavírus,
mais de 188 mil casos confirmados. E olha que o Brasil testa o mínimo do mínimo possível. Até porque, se testasse mais, a gente ia ver a subnotificação, que é monstruosa. E quanto menos testar, melhor fica para o dito presidente defender suas teses. Inclusive, nos 3 exames ao qual ele publicou, por ordem do STF, os 3 não estão no nome dele. Inclusive, o site da Metrópole disse que não tem data de nascimento, não tem RG nem tem CPF nos exames. E todos deram negativo. E aí, quem garante que realmente esses exames foram feitos pelo presidente? Quem garante que esses resultados são verídicos? Até porque passou muito tempo desde a dita realização desses exames e a apresentação do mesmo. Olhe quantas instituições entraram na justiça para poder saber o resultado dos exames. Então eu acredito que esse exame do presidente é tão verdadeiro quanto uma cédula de R$3. Não estou aqui querendo diminuir a sua equipe médica, mas sim, como é um governo fabricado e trabalhado na mentira, é difícil você entender justamente o que é verdade ou não nesse governo. Tanto que na segunda-feira, ao publicar esse decreto, o seu ministro da Saúde disse numa coletiva que não havia sido notificado ou não havia nenhum entendimento entre ele e o presidente da República com relação a essa flexibilização desses ditos serviços essenciais, que agora entrou no caso das academias, os salões de beleza e as barbearias. Dos seus defensores, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina e infectologista Nishi Yamaguchi, que defendem o uso da cloroquina, e o estudo aqui do New English Journal disse que ele causa vários efeitos colaterais à saúde, inclusive algumas das pessoas que usaram a hidroxicloroquina, assim como a cloroquina, durante esse teste, que foram com pouco mais de 1.000 pessoas, 1.376 pessoas fizeram esse teste, 51% tiveram um aumento nos problemas cardiovasculares e 18% teve um aumento na questão de AVC. Mas os defensores desse medicamento, assim como o presidente, acredita que vai ser um milagre usar a cloroquina, assim como Valdomiro Santiago disse que era um milagre os feijões que eles estavam vendendo por R$1.000 cada um. Feijãozinho caro esse, viu? R$1.000 cada feijão, que iria curar as pessoas da Covid. Que loucura a gente está vivendo nesse país. Mas uma outra pergunta que não quer calar é se o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, vai ter coragem de denunciar o presidente da República, já que o Rodrigo Maia não tem essa coragem, não tem essa atitude, porque na mão do Rodrigo Maia tem 30 pedidos de impeachment contra o presidente e ele não teve coragem de analisar nenhum ainda, melhor, está sentado sobre eles. E o Aras já arquivou 4 processos contra Bolsonaro por crime comum. Será que agora, com essa novela da divulgação do vídeo dessa dita reunião ministerial, que o presidente toda hora traz uma versão e que seus ministros militares todos ficaram com Alzheimer, porque nenhum dos 3 se lembrou de absolutamente nada que aconteceu durante a reunião?
Eu acho que esse pessoal está com Alzheimer, está na hora de aposentá-los. E eles disseram que não houve um alinhamento de depoimento. Então deve ser Alzheimer. Se não houve um alinhamento de depoimento, deve ser Alzheimer. Nada mais nada menos do que isso. Então essa novela ou essa minissérie, será que com o resultado disso aí, que os generais dizem que é inconstitucional e que é um risco à segurança nacional, porque com certeza deve ter muita coisa podre ali como tem nesse governo, eles estão com medo de que isso venha à tona e o Aras vai ter coragem de denunciar o Bolsonaro? Eu particularmente não acredito. Até porque na última matéria que eu li, o ministro da Saúde, o Nelson Teich, que parece lá o zumbi do The Walking Dead, vai nomear mais 30 militares, isso mesmo que vocês estão vendo, mais 30 militares para o Ministério da Saúde. A gente só vê governo militarizado nas ditaduras e aqui no Brasil. Mas nós temos aí um percentual de fascistas que sempre tiveram recluso aos seus guetos e que antes não tinham quem o representasse. São pessoas homofóbicas, são pessoas xenófobas, são pessoas racistas, são pessoas sexistas que estavam nos seus guetos escondidas e que agora tem no presidente da República quem o legitime e que defende esse tipo de postura, que defende esse tipo de governo, somente na cabeça dessas pessoas. E endossando ainda o comportamento que eu acho imprudente, no mínimo imprudente, do presidente do INEP, o Alexandre Lopes, que disse que as provas do Enem vão acontecer, sim, no final do ano. Os bolsonaristas foram para as redes sociais e disseram que nunca no Brasil teve dificuldade em estudar. Assim como o presidente do INEP, assim como o ministro da Educação, que de educação ele não entende nada, talvez ele entenda educação que eu entenda de gamão. Eu acho que esse pessoal nunca teve em nenhuma escola pública, muito menos nas escolas de periferia do interior do estado. Porque são escolas, muitas vezes, sem estrutura nenhuma, e aí salvo algumas poucas exceções, onde a conjuntura da própria escola não permite um bom aprendizado, onde a distorção série-idade é muito grande, onde são escolas que não têm biblioteca, não tem laboratório de informática, não tem, na verdade, quase nada. E os professores fazem verdadeiros milagres para tentar trazer essas famílias para dentro das unidades escolares, para que elas possam auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem que não acontece só dentro da escola. Mas sem a participação da família fica cada vez mais difícil. E como nós temos no Brasil uma propagação de um Estado mínimo, de um Estado onde ele é ausente das questões sociais para atender o capital privado, então a gente tem visto discursos como o do ministro da Educação e como o do presidente do INEP, assim como dos seus seguidores. Mas a verdade e a realidade é outra, completamente diferente. Existe sim vários processos, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, pedindo adiamento das provas do Enem, já que outros procedimentos, e até no caso das Olimpíadas, por exemplo, foi mudada a data, mas aqui eles acham que não tem necessidade. E aí fica a pergunta que eu gostaria que o presidente do INEP, o senhor Alexandre Lopes, assim como o senhor Van Trelsen, eu acho que é esse assim, a pronúncia do nome dele, que dizem
seu ministro de Educação, que ele de educação não entende nada, se eles se sentiriam bem, se sentiriam confortáveis em época de coronavírus, em uma pandemia, com um presidente desse lunático no poder, estariam se sentindo confortáveis em estar numa sala com mais 40 ou 50 alunos fazendo uma prova do Enem? Eu gostaria que eles nos dessem essa resposta, porque com certeza eles nem lá iriam aparecer, melhor, nem iriam fazer a inscrição. E a gente vê o exército dos minions, dos fanáticos, defendendo esse tipo de postura, defendendo esse tipo de ação. Eu não sei para onde é que nós iremos caminhar. Na verdade, nós iremos caminhar sim para o fim do poço. Isso é, se o poço tem fim no Brasil. Porque até agora nós estamos caindo desde 1500 e não conseguimos bater no fim do poço. Inclusive, no dia 13 de maio, que é o dia simbólico à dita libertação dos escravos no Brasil, é uma comemoração que, infelizmente, fica no intuito daqueles que lutam contra o racismo, contra o preconceito no nosso país. Tanto é que o professor Gilberto Marigoni diz o seguinte: a campanha abolicionista nos fins do século XIX mobilizou vastos setores da sociedade brasileira. No entanto, passado o 13 de maio de 1888, os negros foram abandonados à própria sorte, sem a realidade de reformas que os integrasse socialmente. Por trás disso, havia um projeto de modernização conservadora que não tocou no regime do latifúndio e exacerbou o racismo como forma de discriminação. Infelizmente, é isso que a gente vê até hoje no Brasil. Nós estamos vendo aí os latifúndios improdutivos, nós temos um racismo velado e institucional, nós temos um preconceito que não tem mais tamanho, onde as pessoas são julgadas não muitas vezes pela sua competência, mas sim pela cor de sua pele. A ponto de se ver, ainda em pleno século XXI, em alguns anúncios de trabalho, boa aparência. Eu não sei o que é definir boa aparência, porque eu sempre dou esse exemplo. Eu posso colocar um quadro de Pablo Picasso, da Revolução Espanhola, para duas pessoas. Uma pode achar que aquilo é maravilhoso e outra pode achar que aquilo ali é uma monstruosidade. Então, a gente pode mais ou menos entender ou correlacionar o que seria essa boa aparência. É evidente que o 13 de maio a gente não pode deixar essa data morrer, porque é uma data de resistência, é uma data que nos permite repensar nossas ações como negros, nossas ações como cidadão político, como educadores, como pais, como mães, e qual o futuro que a gente pretende dar para os nossos filhos. Talvez esse futuro não seja para a gente, porque a gente está combatendo agora, além do racismo estrutural, um governo fascista, um governo com fundamentação nazista, tanto é que no Chiqueirinho, lá em Brasília, os bolsomínios saudam o dito presidente com o símbolo nazista, ou seja, com o cumprimento nazista, e a gente tem de lutar para que isso não aconteça, para, se não destruir, diminuir o máximo possível essa ignorância, mudar a realidade que a gente está vivendo e trazer à tona a verdadeira história do povo negro, a verdadeira história daqueles que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil, a família Rebouças, no caso o André Rebouças,
o Castro Alves e muitos outros. A gente não pode deixar essa história morrer, porque essa história nos representa, essa é a verdadeira história, não essas falácias que a gente tem visto muitas vezes nos livros de história, onde quase sempre são contadas por brancos de origem oligárquica, onde eles vão contar a história segundo os seus interesses, segundo a vontade e o bel prazer de quem ganha as batalhas. Então, nossa luta é justamente essa, de levar conhecimento, ampliar o debate e mostrar que o nosso espaço, como negros, como cidadãos, como brasileiros, é onde a gente quiser, que a gente pode ir muito mais do que está escrito em algumas placas ou dito por uma meia dúzia. Nós somos a resistência e não podemos esquecer disso jamais.